nós falamos de taquiarritmia, nós estamos falando aí de um grupo de distúrbios que vão causar uma alteração no ritmo cardíaco. Aí, geralmente, acompanhado com a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Vocês vão ver que 100 aí é um valor bem subestimado, porque na maioria delas vai estar muito acima que isso. A gente sabe que a frequência cardíaca normal do ser humano é de 60 a 100, pode, dependendo da literatura, pode ir até de 50 a 100, tá? Então, quando essa frequência cardíaca estiver aumentada, acima disso, acima de 100, a gente já está falando aí de um ataque cardíaco. A gente vai ver que pode ser um ataque cardíaco sinusal ou não. E pode ser que tenha alteração no ritmo também, que seja um ritmo regular ou irregular, dependendo de qual dessas taquiarritmias nós estivermos falando. Mas para nós estarmos entendendo como é que funciona cada uma, como é que cada uma é gerada, é legal a gente entender o básico por trás dela. Para nós entendermos o básico por trás das taquiarritmias, vamos começar primeiro pelo que causa elas, né? Tem três mecanismos de ativação de um ataque à arritmia. Os três estão aí na tela para vocês. Basicamente, vai ser por um automatismo aumentado ou um mecanismo de reentrada, e o mais chatinho deles vai ser aí a atividade deflagrada, tá? Vocês lembram lá que na aula, quando nós estávamos falando sobre eletrocardiograma, sobre a introdução ao eletrocardiograma, eu disse que existia um marca-passo no coração, que ele que dava a ordem, ele que ditava o ritmo, e que basicamente esse marca-passo está bem aqui, era o nódo sinusal. O nó sinusal é esse maestro do coração, ele que gera o impulso elétrico, e esse impulso elétrico, geralmente, o que acontece? Quando o nó sinusal gera o impulso, ele vai passando esse impulso elétrico para cada uma das células que estão em volta dele. E esse impulso elétrico vai sendo distribuído pelo coração através daquelas fibras todas lá que eu falei para vocês na aula de elétrica. Esse é o mecanismo tradicional, é o normal que é para acontecer no nosso corpo. Porém, acontece às vezes que o nó sinusal ele está mais animado, ele está mais feliz que os outros dias. Então, se ele está lá disparando um impulso elétrico para fazer a contração cardíaca, para fazer a despolarização aí do celular, e ele gera esses impulsos para manter o nosso sistema cardiovascular numa frequência de 60 a 100, imagina aí que se ele aumenta a quantidade de impulsos disparados, essa frequência vai aumentar. Uma ativação do nosso sistema simpático vai justificar isso. Tem vezes que essa ativação é justificada, que esse aumento nos impulsos elétricos são justificados, por exemplo, no ataque cardíaco sinusal, se eu começo a correr, se eu faço um exercício físico, é óbvio que eu preciso de mais oxigênio, eu preciso do meu coração trabalhando mais, bombeando mais sangue para todo o meu corpo. Então, o nó sinusal vai disparar impulsos elétricos mais vezes. Só que acontece que tem patologias também que vai estar acontecendo isso. Por exemplo, uma taquicardia juncional, esse impulso elétrico vai para outra direção que a gente não quer, inclusive altera o eixo que nós estudamos lá. Mas eu não quero bagunçar a cabeça de vocês, eu quero que vocês entendam isso. O automatismo é justamente uma célula gerar esse impulso elétrico e ir passando automaticamente esse impulso para as outras. É o que acontece normalmente. E quando esse impulso elétrico é gerado numa frequência maior, esse impulso elétrico vai passar mais rápido para as outras células e a frequência cardíaca vai aumentar consequentemente. Esse é o automatismo. Se ele aumenta, vai aumentar a frequência, uma frequência cardíaca aumentada acima de 100 é um ataque à arritmia já, tá? Outro dos mecanismos é um mecanismo de reentrada. Por mais que eu falei para vocês que as células que geram esse impulso elétrico são as células do nosso sinusal, eu só não contei para vocês que
a maioria das células, se não todas as células cardíacas do teu paciente, elas são capazes, elas são suficientes de gerar impulsos elétricos. A diferença é que as células que mais geram esses impulsos elétricos são as células lá do nosso sinusal. Só que por algum motivo tem uma célula gaiatinha em qualquer outra região do coração do teu paciente que ela quer gerar um impulso elétrico que compita com esse impulso elétrico gerado pelo nó sinusal, pode ativar esse mecanismo que a gente chama de mecanismo de reentrada. Deixa eu tentar explicar para vocês a melhor analogia que se faz esse mecanismo de reentrada é uma rotatória. Imagina que o impulso elétrico que está saindo aqui, imagina aí que do nó sinusal, ele vai passar e ele encontra aí uma rotatória, ele encontra duas vias para ele ir. Uma via nós chamamos de via de acesso rápido e a outra de acesso lento. Uma vai rápido, a outra vai lento. Se eu tenho uma rota que vai rápido, é claro que eu vou escolher estar indo por essa rota que é mais rápida. Imagina aí tu no trânsito. Tu vai querer ir pela rota que é mais lenta ou pela rota que é mais rápida que vai fazer tu chegar no teu objetivo mais rápido? É óbvio que todo mundo vai querer chegar pela rápida. O problema é que, para que existe essa rota lenta, então? Se o impulso elétrico que saiu lá do nosso sinusal está passando aqui pela rota de cima, que vamos chamar ela de rota rápida aí, e outro impulso elétrico que é gerado em outra região, pode até mesmo ser gerado lá no nosso sinusal, mas não é o mais comum, ser gerado seguido do primeiro impulso, se ele for tentar passar aqui, a primeira rota vai estar ocupada. Tem um impulso elétrico já passando por ali. E o que ela vai fazer? Ela vai passar pela rota lenta de baixo e aí ela vai se dissipar, porque não tem para onde ela passar lá, tá? Imaginem essa rotatória aqui como se fosse o nódulo atrioventricular do teu paciente. Ele que vai fazer esse controle. Quem que vai passar pela rota rápida, quem que vai passar pela rota lenta. Tá gravando já, eu já tinha esquecido. Se o impulso, normalmente, o que a gente quer, o impulso sai do nó sinusal, ele vai passar pelo nó do AV, vai dar uma pausazinha ali, um período refratário, e vai passar para os ventrículos, lá pelas fibras o feixe de His e indo em direção às fibras de Purkinje. Só que imagina que não é uma situação fisiológica, vamos imaginar uma situação patológica. Tem outro impulso elétrico sendo gerado, tem outro mecanismo de reentrada. Eu vou usar a fibrilação atrial aqui como um exemplo, mas basicamente na fibrilação atrial tem vários mecanismos de reentrada circulando aqui no teu átrio. E, em vez em quando ele dispara um. O primeiro que passar, ele passa pela essa rota rápida. E aí tem um mecanismo de refratariedade, ele vai dar uma pausa, essa rota aqui vai estar congestionada, vai estar em pausa porque tem um impulso elétrico passando por ali. Quando é gerado outro estímulo elétrico por outra parte do coração, o que vai acontecer? Ele vai tentar passar, a rota rápida está refratária e ele vai tentar vir pela a rota de baixo. Não era isso que a gente queria? Aí ele vai se dissipar e acabou, não é, Ezequias? Teoricamente era para ser assim. O único problema desse mecanismo é se, quando ele tentou chegar aqui para ir pela rota de cima, quando ele tentou chegar aqui para ir pela rota de cima, ela estava fechada, estava no período refratário dela. E esse segundo impulso elétrico veio tentar vir pela rota de baixo, que era a rota lenta. Como ela é uma rota mais lenta do que a de cima, que estava em período refratário, e, consequentemente, ele vai vir aqui bem mais devagar que a de cima. E pode chegar que, quando ele chega aqui no ponto de dissipação, essa rota de cima já não esteja mais no período refratário dela. O que ele vai fazer? Ele vai dar um giro, ele vai voltar, vai girar aqui na rotatória. E aí, o que isso vai gerar para a gente? Um extrasístole. Vai ter outra sístole ali no teu paciente, gerando uma contração a mais lá ventricular no teu paciente. Entenderam esse mecanismo chatinho de reentrada? É isso que vai estar gerando
uma extrasístole no paciente de vocês. Com isso acontecendo, não esqueçam que a onda P ainda vai estar existindo. Vocês só não vão conseguir ver ela no eletro, porque ela vai estar dentro do complexo QRS, que vai ser essa extrasístole que foi gerada. Beleza? E aí tem o terceiro mecanismo, que é a atividade deflagrante. Basicamente, quando o impulso elétrico já estava terminando, já estava indo para o período refratário dele, algum outro estímulo foi lá e disse assim, dispara de novo, dispara de novo. O que geralmente vai ativar vai gerar essa atividade de deflagração, essa atividade deflagrada? É um pós-potencial. Tem muitas medicações aí, como antipsicóticos, que são capazes, antiarrítmicos, que são capazes de gerar esse pós-potencial. E aí, no momento que o impulso elétrico estava querendo ir para o período refratário, dá um ânimo aí, gera-se um pós-potencial, é basicamente um último soprinho ali, opa, corre de novo. Te anima de novo. E aí é gerado dá início a esse ataque arritmia, tá? Esses são os três mecanismos. Vai ser difícil vocês decorarem ele, mas quando vocês forem associando as patologias que eles geram, vocês vão ver que é mais simples de vocês entenderem, tá? Então é importante que vocês entendam esse mecanismo de que é gerado as taquiarritmias, para vocês saberem qual está sendo gerado e qual que é o mecanismo, para vocês conseguirem manejar ela lá na frente. Entendendo isso, nós vamos dar uma avançada e aí vamos entender quais que são as taquiarritmias mais comuns que vocês vão encontrar aí no dia a dia, o que vai cair mais nas provas de vocês. As principais taquiarritmias são elas: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, tem a taquicardia sinusal lá que eu falei para vocês, taque supra, fibrilação atrial, flânter atrial, todas essas são exemplos de taquiarritmias. E aí vocês classificarem elas, aprenderem todas elas de uma maneira bagunçada, que é geralmente como se ensina na faculdade, vira um problemão, porque a gente não consegue diferenciar qualquer qual. Se a gente não diferencia qualquer qual, vai ser mais difícil para a gente diferenciar qual que vai ser o manejo de cada uma. Eu vou desfibrilar todas? Eu vou fazer cardioversão elétrica, cardioversão química, como é que eu vou manejar cada uma delas? São todas iguais? São todas arritmias. Então, deve ser o manejo igual, certo? Errado. E aí, vocês têm que começar a diferenciar elas. Eu vou mostrar imagens para vocês aí, para vocês visualizarem como é que elas vão aparecer no elétrico, para vocês, cada uma delas. Mas eu montei esse gráfico aqui para vocês verem, para vocês terem mais uma maneira mais simples de vocês classificarem elas. Se todas as taquiarritmias são aquelas arritmias com uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, então a gente já está aqui no início da nossa jornada para entender elas. Se eu peguei um eletro, eu vi que a frequência do meu paciente está acima de 100 batimentos por minuto, opa, eu tenho aqui nas minhas mãos um ataque à arritmia. Agora eu tenho que classificar qual que é qual. Lá na aula de eletro, eu ensinei vocês a encontrar a onda P, o complexo QRS, e esses traçados vão ser bem importantes para a gente entender agora aqui, classificar, para a gente conseguir classificar cada uma dessas taquiarritmias. Para a gente ir descartando logo as que são bem características, se vocês pegaram um eletro e vocês não encontraram, não conseguiram identificar ali o QRS, a gente já está aí em frente de uma fibrilação ventricular e ponto. A classificação é bem simples. Peguei meu eletro, olhei aqui, cadê o QRS? Não encontro ele, então a gente já sabe aí que é uma fibrilação ventricular. Super fácil, né? Peguei o elétrico, não tem nada, não encontro nenhum QRS no elétrico, é uma fibrilação ventricular. Ezequias, beleza. Mas agora, eu peguei meu eletro e eu encontrei sim o QRS. Só que o QRS aqui não está estreito, como tu me disse lá, que era para ele estar. Aqui ele está alargado. Ele está fazendo umas ondas aqui muito loucas. Mas eu sei que isso aqui é o QRS dele. Então, se a gente parte para o ponto que a gente encontra o QRS, mas esse QRS é largo, aí você já classifica essa ataque cardíaco como um ataque cardioventricular.
E é bom eu ressaltar aqui que não existe só um ataque cardioventricular, tá? Mas para facilitar para vocês, eu já coloquei ela aí. Pode ser um ataque cardioventricular e fiquem espertos, porque aqui é um ataque cardioventricular com pulso, diferente do ataque cardioventricular sem pulso, que também está nesse grupo. A única diferença é que um é ritmo chocável, um é ritmo de parada e outro não, tá? Mas isso aí eu vou explicar para vocês mais para frente. Resumindo, peguei meu elétrico, não tem QRS nenhum, fibrilação ventricular. Mas se tem um QRS, esse QRS é alargado, ele é largo, então eu estou de frente de um ataque cardioventricular. Mas se não está alargado, se ele está estreito do jeito que eu queria que ele estivesse, aí eu vou ver o ritmo do meu paciente. É um ritmo regular? É um ritmo irregular? Olha lá entre os intervalos RR. Se eles estão regulares, então a gente está de frente de um ritmo regular. E aí eu separei aqui entre para vocês os QRS estreitos. Se ele tiver regular, se o ritmo do paciente de vocês for regular, vocês vão procurar a onda P. A onda P é positiva, se for aqui eu estou de frente de um ataque cardíaco sinusal. Aí pode ser várias coisas ocasionando, febre, uma infecção no meu paciente, ou pode ser um ataque cardíaco sinusal fisiológica, quando eu acelerei aí fazendo atividade física ou qualquer coisa desse tipo, vai se caracterizar essa taquicardia sinusal, tá? QRS estreito, tá com ritmo regular, primeiro busca a onda P. A onda P é positiva, então é uma taquicardia sinusal. Ah, Ezequias, o ritmo é regular, mas eu não encontro a onda P. Aí a gente entra numa das taquiarritmias um pouquinho mais complicadas, que aí vai ser ataque supra. Se vocês pegam um eletro, ele tem um QRS estreito, com um ritmo regular, e vocês não encontrarem a onda P, vocês estão de frente aí de um ataque supra, beleza? Eu vou abrir um parêntese aqui, para quando a gente estiver falando aqui de ataque supra, que vocês viram que eu classifiquei ela como um QRS estreito, tá? Existe um ataque supra com aberrância, que a gente chama, que vocês vão encontrar ela com QRS largo, e pode gerar esse conflito aí na cabeça de vocês. Existe sim um ataque supra, que é ataque supra com aberrância aí, que vai estar lá no grupo dos QRS largos, tá? Mas, para simplificar, tirando essa, se é um ataque supra, se é um elétrico QRS estreito, um ritmo regular e sem onda P, é um ataque supra aqui tradicional, tá? Guardem isso na cabeça. E aí tem um tipo de taquiarritmia que ele pode ser tanto com um ritmo regular quanto com um ritmo irregular. O QRS sempre vai ser estreito, mas ele pode estar aí nessas duas classificações, tanto regular como irregular, que vai ser aí o flutter atrial. Vocês podem encontrar aí o flutter, a característica do flutter é vocês encontrarem aquela onda F lá, tipo serrilhado, e se vocês podem encontrar ele, vai ser sempre QRS estreito, mas ele pode ser tanto estar em um ritmo regular como em um ritmo irregular. E na classificação das taquiarritmias de QRS estreito de ritmo irregular, só sobra aí para vocês procurarem, se não tiver uma onda P, a tão famosa fibrilação atrial. Então, se vocês pegaram o elétrico, viram lá o elétrico, está em um ritmo irregular, vocês viram o QRS estreito, buscaram a onda P e não encontraram a onda P, aí vocês já sabem que estão de cara com a fibrilação atrial, tá? Vocês conseguiram entender essa classificação? Anotaram? Repitam isso aqui com o passar do tempo que vai ficar bem claro. Se eu tenho um QRS, se eu tenho um elétrico sem QRS, eu já sei que é uma fibrilação ventricular. Tem QRS, mas ele é largo, então é uma taquicardia ventricular. QRS estreito, mas o ritmo é regular, então, e a onda é positiva, é uma taquicardia sinusal. Não tem onda P nesse ritmo regular com esse QRS estreito, taque supra. É um ritmo irregular, sem onda P, fibrilação atrial, e sem importar se é regular ou irregular, mas é um QRS estreito, e eu vi lá umas ondas F, é um flutter atrial. Só falar isso para vocês vai ficar difícil de vocês entenderem. Foi por isso que eu trouxe exemplos.
E aí eu quero que vocês vão participando agora, tá? Eu gosto quando vocês participam da aula. Então, eu vou botar exemplos e eu quero que com essa classificação que eu acabei de dar para vocês, vocês vão me dizendo o que que vocês acham que é. Se é uma fibrilação ventricular, se é um ataque cardioventricular, se é um flutter. Quero que vocês vejam se vocês conseguem identificar, tá? Porque vai ser essa identificação que vão cobrar para vocês lá na prova e essa identificação que vocês vão ver no eletro ou no monitor do paciente de vocês. Então, é importante que vocês saibam reconhecer qual que é o ritmo cardíaco que está aparecendo para vocês, beleza? O primeiro aqui, vocês sabem que diacho é isso que apareceu aí na tela? Que ritmo é esse? Quais que são as características? Opa, a Pietra disse que é um flutter. Vocês estão vendo um onda F aí? Raquel? Será? Cadê o complexo QRS aí? Vocês conseguem identificar o complexo QRS? Lembra que a primeira coisa que eu disse para vocês identificarem é: cadê o QRS? Tem um QRS? O J. Siga aí acertou. É isso aí, Evelyn. Não encontram um QRS, gente. Procura primeiro o QRS. Não tem QRS aqui. Se não tem um QRS aqui, o que que é? É uma fibrilação ventricular. Isso aqui é uma fibrilação ventricular. Esse ritmo desordenado, que eu não encontro um QRS em lugar nenhum, todo bagunçado, não sei o que que é onda P, eu não sei o que que é QRS, eu estou vendo uns traçados aí, nada a ver. Isso aqui é uma fibrilação ventricular. Isso aqui eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês, porque isso aqui é um ritmo de parada. Se vocês não conseguirem identificar isso aqui, o paciente de vocês vão de interconsulta com São Pedro rapidão. Então, identifiquem esse ritmo em específico, a fibrilação ventricular. Não estão vendo o complexo QRS nele, não estão identificando o que é onda P, o que é onda T, nada, não tem QRS. Se não tem QRS, com as minhas dicas anteriores, é uma fibrilação ventricular. Guardaram isso na cabeça? Se guardaram, vamos avançar. Esse ritmo aqui, qual que é? É isso aí. Esse aqui, pelo menos, vocês conseguem identificar bem, né? Aqui é uma TV. Não uma TV que a vozinha de vocês estão assistindo lá na sala agora. É uma taquicardia ventricular. E super importante eu ressaltar, isso aqui é uma taquicardia ventricular. Pode ser ela com pulso ou sem pulso, beleza? E aí vai depender também se ela é monomórfica, o que isso quer dizer? Se ela é bonitinha desse jeito, se ela só tem um formato, se o formato dela é único assim, todas iguais uma atrás da outra, ou se o formato dela muda. É, essa aqui é uma monomórfica, é uma taquicardia ventricular monomórfica. Mas olhem essa aqui. O que que é isso aí? Vocês sabem o que que é? É isso aí, siga. A taquicardia ventricular, aqui vocês veem que ela segue já é fácil de vocês identificarem. É bonitinho, é um seguido do outro. Tossade et pois. É, meu francês é uma porcaria, mas esse rabisco aqui é a tão famosa tossade de Point, ou tossade et pois. É um ataque cardioventricular polimórfico. Vocês veem que ele tem mais de um formato. Aqui ele está pequenininho, aqui ele já aumenta, diminui de novo, aumenta. Parece o quê? Que estão torcendo. Eles pegaram um traçado de elétron e aí eles deram as torcidas. Usa a imaginação de vocês aí, tá? Porque vocês precisam imaginar bastante para entender por conta desse qual que é a razão desse nome. Mas isso aí vai ser um ataque cardioventricular polimórfica, diferente da anterior, da monomórfica que vocês estão vendo aí, vê que elas são todas iguaizinhas, uma seguida da outra. A polimórfica não. Ela vai ter esse formato variável, ela vai variar. E aqui vocês estão de novo de frente com a taquicardia ventricular, beleza? Continuando, Silane, perdão, todas essas taquiarritmias vão ser geradas por um daqueles três fatores, daqueles três mecanismos que eu expliquei lá no início, tá? Um daqueles três mecanismos vão dar início a desses mecanismos, por exemplo. Esse aqui
Geralmente vocês vão encontrar em pacientes que fizeram abuso de substâncias. Tem várias drogas que são que podem gerar essa taque ventricular polimórfica, tá? Essa torsade de Poix. É mais comum por drogas. Diferente da fibrilação lá, que vocês viram anteriormente, que o que causa ela mais vezes é pelo mecanismo de reentrada. O que vai causar a fibrilação ventricular é um mecanismo de reentrada. Aqui já é o terceiro mecanismo lá que eu disse para vocês. Saindo aqui da taquicardia ventricular mono e polimórfica, o que que é isso aqui? Vocês estão encontrando um QRS? Tem um QRS, não tem? Se tem um QRS, ele é largo ou é estreito? Estreito. Excelente. Se tem um QRS, é um QRS estreito. Vou procurar uma onda P. Encontrei minha onda P. Ela é positiva ou negativa? Positiva. Então aqui vocês, parabéns, estão de frente de um ataque cardíaco sinusal. Se vocês forem ver a frequência do paciente de vocês, olha aí, ó, dois quadradões. 300 dividido para 2, 150. A frequência do paciente de vocês lá em cima. Beleza? Aqui vocês estão de frente com a taquicardia sinusal. Entenderam? Fácilzinho de identificar essa, né? Tá tudo bonitinho, tem uma onda P, tem um complexo QRS estreito, olha a onda T ali. Só tá mais estreitinho por conta justamente da frequência. Conseguiram identificar? Vamos para a próxima? E aqui? Tan, 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 tan. O que é isso aqui? Vocês encontraram o complexo QRS? Tem complexo QRS. Ele é estreito ou é alargado? Estreito. Tem onda P? Não vão confundir aí a onda T com onda P, tá, gente? Não tem onda P. Vocês procurem aí uma onda P, não tem. Ele está alargado. Isso aqui é a famosa TAC supra. Isso aqui deixa muitas pessoas com medo no serviço de urgência, tá? E o manejo dela é tranquilaço. A variação desse ataque supra, que é aquela lá com a aberrância que eu falei para vocês, que o QRS não vai ser dessa forma, não vai ser estreito, vai ser um QRS largo. Aí sim dá para suar um pouquinho mais na sala de urgência, porque tem um monte de protocolos, tem um manejo bem mais complicadinho de estar seguindo, tá? Mas que bom que vocês já estão conseguindo identificar aí, ataque supra já é 50% para vocês conseguirem manejar bem o paciente de vocês. E visualizaram aí ataque supra? Vamos para a próxima. E aqui, vocês falaram um possível ritmo lá na primeira, que não era, mas é aqui sim. Aqui vocês conseguem visualizar. Opa, perdão. Aqui vocês estão conseguindo visualizar o que é aqui de diferente. Tem um complexo QRS, mas se vocês forem ver aqui, olha aqui, meu ritmo está irregular. É comum. Lembram lá que eu falei para vocês que o Flutter pode ser regular ou irregular? Eu tenho aqui um ritmo irregular, os intervalos R e R, vocês veem que eles são irregulares. Meu complexo QRS está aí, ele é estreito, e tem essas ondas bem características. Olha, parece dentinhos de serra. Isso é o famoso flutter atrial. Aqui vocês têm um flutter atrial na frente de vocês, tá? Esse aqui é o exemplo de flutter que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Passando, olha isso aqui. E aí? Tem complexo QRS ou não tem? Tem complexo QRS. Ele é estreito ou é largo? É estreito. Sendo ele estreito, eu vou fazer o quê? Vou procurar uma onda P. Cadê a onda P? Vocês conseguem ver a onda P aí? Não conseguem, né? Não vão conseguir porque aqui é o tão famoso e recorrente FA, a fibrilação atrial. Isso aqui vocês vão ver cada vez mais na urgência de vocês. E é importante que vocês saibam identificar para vocês tomarem o manejo correto, tá? Eu acho que foram todas as principais. Foram.
Conseguiram visualizar todos esses ritmos? Esses são os principais, as principais taquiarritmias que eu trouxe para vocês hoje. Essas aqui é que vocês não podem errar, vocês não podem esquecer, vocês não podem se confundir, vocês não podem trocar um FA com flutter, vocês não podem esquecer da fibrilação até ventricular lá, que é um ritmo de parada. Conseguiram? Vocês agora conseguem visualizar bem? Vocês vão conseguir identificar bem o que é cada um é, o que é, como que se manifesta cada um? Porque se vocês conseguirem fazer isso, aí a gente vai para o próximo passo, que é o manejo. Qual que é o manejo de cada uma? Primeiramente, o manejo que eu trouxe aqui para vocês hoje, para a gente não se prolongar muito, eu trouxe o que vai matar mais rápido, o que mata mais rápido o paciente de vocês. Vamos falar dos ritmos de parada, que esses são importantíssimos, vocês não podem comer bola, vocês não podem perder tempo, não dá para vocês lá na hora que chegar um paciente com esse ritmo de parada, não dá tempo vocês entrarem lá no Medspace para confirmar, para conferir, então é uma coisa que vocês têm que ter já no automático na cabeça de vocês. Para a prova também, é claro. São ritmos que caem muito em prova. Inclusive, eu vou trazer uma questão sobre eles para vocês lá no final. Vamos para o manejo? Primeiro, e o mais assustador, na minha opinião, porque vocês se confundiram bastante lá no começo. Essa aqui é a fibrilação ventricular. Quando vocês virem lá no monitor do paciente de vocês, esse traçado que é indistinguível, eu não consigo ver um complexo QRS, eu não consigo encontrar aí as ondas P, é um ritmo irregular, tá tudo bagunçado, é um traçado louco. Então, eu vou estar de frente com a fibrilação ventricular. Qual que é o manejo da fibrilação ventricular? Eu disse para vocês, é um ritmo de parada. Aqui o paciente de vocês já está em uma parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória, o que que a gente faz? Inicia a compressão na hora. Inicia a massagem a ressuscitação cardiopulmonar no paciente de vocês sem perder tempo. É gritar, estou com o paciente parado, traz carrinho, começa as compressões, e aí vocês vão seguir o ritmo de RCP padrão. Vão fazer 30 compressões, 2 ventilações para o paciente que não tiver com intubação aí, avançada, com a via aérea avançada, e vão seguir esse ritmo, 32, 32. O mais rápido possível, vocês viram que, para vocês entenderem bem a fibrilação ventricular, vejam que é por um método de reentrada. Lembram lá que no início que eu falei para vocês que o método de reentrada é porque tem um impulso que foi gerado corretamente, ele passou na via de acesso rápida, e aí vem um impulso que foi gerado em outra região, que no caso aqui vai ser em qualquer outra célula do coração, e aí o que que acontece? Ele não deixa o impulso elétrico que estava sendo mandado lá pelo o nó sinusal, ele seguir. O nosso sinusal era o maestro, ele estava ditando, olha, vai nesse ritmo, vai nesse ritmo, vai nesse ritmo. Só que chegou lá, as células as células ventriculares do paciente de vocês, basicamente elas disseram assim, o que que nós estamos escutando esse cara? Porque o cara lá de cima tá querendo mandar na gente aqui embaixo. A gente vai fazer o que quiser, a gente vai começar um monte de baderna, e aí vários pontos, várias células cardíacas do teu paciente vai querer mandar impulsos elétricos para o coração do paciente de vocês. Só que aí, o nó sinusal, quando ele estava mandando, ele mandava um ritmo ordenado, ele mandava um impulso elétrico ordenado. Só que quando todo mundo quer mandar, todo mundo quer gritar mais alto que o outro ali na sala, o que que acontece? Não acontece nada, fica uma bagunça, não dá para escutar ninguém, e é o que acontece aqui. Tem muita gente querendo gerar impulso elétrico, tem muitas células cardíacas querendo gerar impulso elétrico como se fosse o nosso sinusal. E aí vai gerar essa bagunça. Para parar essa bagunça, o que que acontece? Eu tenho que dar um grito mais forte. Eu tenho que dar um impulso elétrico mais forte. Qual que é esse impulso elétrico mais forte? Eu tenho que desfibrilar meu paciente, aí chocar. Vamos dar um choque aqui para todo mundo. Opa, tem alguém que grita mais alto que eu aqui, deixa eu ficar na minha, deixa eu me controlar. E é isso o que vocês vão fazer na fibrilação ventricular.
Vocês vão iniciar as compressões, mas o mais importante aqui, que não pode faltar, é a desfibrilação. Viu uma fibrilação ventricular no monitor, começou a massagem cardíaca, ventilação, chamou a galera, pediu carrinho de parada chega com o desfibrilador, afasta e choque. Tem que colocar ordem na casa. Vocês têm que dizer quem que grita mais alto. Vocês têm que dizer quem que manda mais alto. E aí vocês dão um choque bem alto, todo mundo vai se assustar. Essas outras células que estavam querendo mandar no ritmo cardíaco vão ficar na delas. E o nosso sinusal, coitado, que não estava conseguindo controlar, ele volta a mandar no ritmo cardíaco, entende? É para isso que serve o choque, é por isso que ele é tão importante. Ah, Ezequias, fui lá, fiz a massagem, fiz 30 compressões, 2 ventilações, dei o choque, voltei massagem, não está funcionando, vamos ajudar esse ritmo voltar, vamos ajudar o ritmo sinusal voltar. Como é que a gente pode ajudar isso com medicamentos? Se o primeiro choque não resolveu, voltei para a massagem, fiz as 30 compressões, fiz as ventilações, choquei de novo, meu paciente continua em fibrilação ventricular, volto para a massagem, para a ressuscitação cardiopulmonar, direitinho, mas aí eu já penso, opa, vamos ajudar com drogas, vamos dar uma forcinha aqui para esse mecanismo. O que vocês começam a fazer? Adrenalina. Aqui vocês vão começar a ajudar com os medicamentos. Vamos fazer ali 1 miligrama de adrenalina endovenosa em bolos, tá? É rapidão, sem medo. O paciente de vocês já está em parada, não tem como vocês fazerem ele parar de novo, entende? Então aqui é sem medo, vocês estão tentando voltar esse ritmo do paciente de vocês. Pega uma bolinha ali de adrenalina, faz em bolos, sem diluir, sem nada, mandou na veia, faz um flush ali de 20 ml de soro em seguida, já levanta o braço do teu paciente e continua a massagem. Continua a massagem, continua o ciclo. E aí, Ezequias, fui de novo, fiz o terceiro ciclo, choquei meu paciente, não voltou. O que eu posso fazer agora? A gente... no segundo choque, após o primeiro choque, adrenalina. Após o segundo ciclo, tá? Tu deu o segundo choque ali, Gley, tu já entra com a adrenalina. Fez o primeiro ciclo, é o tempo que está todo mundo se ajeitando ali. Estou fazendo a massagem, 30 compressões, 2 ventilações, chamei, estão trazendo um carrinho de parada. Chegou o carrinho, choquei. Volto para a massagem, não perco tempo. O choque é só para controlar o ritmo elétrico. Eu tenho que fazer a massagem em seguida, tá? Fiz o segundo ciclo, dei o segundo choque, não resolveu, aí eu já tenho que começar. Vamos dar uma forcinha com os medicamentos aqui. Fiz o segundo choque, entrei com adrenalina, não fiz, fui lá, comecei o terceiro ciclo, fiz o terceiro ciclo, terceiro choque, não resolveu, é uma arritmia. Qual que é a lógica que vem na nossa cabeça? Vamos fazer um arrítmico. Qual a gente vai escolher? Vai de amiodarona. Cada ampolinha tem 150 miligramas, faz 2 ampolas endovenoso no mesmo estilo. Fez endovenoso, sem diluir as 2 ampolas, um flush de 20 ml depois, levanta o braço e continua a massagem. Continua o ciclo. Pode acontecer que não voltou ainda, ou converteu para uma taquicardia ventricular, ou continua na fibrilação ventricular, e eu vou fazer o próximo ciclo. E aí, no próximo ciclo, eu vou fazer a adrenalina novamente. Fiz a adrenalina, choquei o paciente, estou fazendo massagem, não resolveu no ciclo seguinte, o que eu vou fazer no ciclo seguinte? Eu posso repetir a dose de amiodarona. O macete aqui que é a metade da dose. Se na primeira você fez lá 300 miligramas, aqui tu vai fazer só 150, aqui tu vai fazer só uma ampola. Fiz uma ampola de amiodarona, voltei para as compressões, fechei o próximo ciclo, dei choque de novo, meu paciente não voltou, todos os ciclos seguintes a droga que tu vai continuar usando vai ser a adrenalina, tá? Não vai mais usar a amiodarona. A amiodarona só são 2 ciclos. Os próximos ciclos de adrenalina ainda vai ser aí uma ampola, 1 miligrama aí por Endov a cada 5 minutos, que vai ser a cada ciclo aí que tu voltar aí com teus colegas, tá? Entender o manejo aqui e o paciente voltando, vai monitorizar e todos os cuidados pós-parada.
Não, Jackson. A adenosina não entra aqui. Nós vamos falar de adenosina um pouquinho mais para frente, quais que são as indicações dela. A droga de escolha que nós vamos estar utilizando aqui vai ser a adrenalina e a amiodarona. Fechou? A adenosina nós vamos usar muito lá na ataque supra. Vamos continuar? Entender o manejo aqui da fibrilação ventricular? Quando vocês virem isso aqui no monitor, vocês ainda vão perder tempo tentando descobrir o que é ou já vão começar com o manejo rápido? Vocês têm que ser precisos, não pode perder tempo. Identificou a fibrilação ventricular, é massagem e choque, tá, gente? Não vão esquecer isso. Esse é o manejo bonitinho de fibrilação ventricular. Ah, Ezequias, tem outro ritmo chocável? Tem. É o seguinte, a taquicardia ventricular sem pulso. Lembra que eu falei para vocês, taquicardia ventricular, ela pode ser com e sem pulso. A diferença é que se ela for sem pulso, é um ritmo de parada. É um ritmo que vocês já identificaram, já tem que iniciar com RCP, tem que desfibrilar o quão antes possível, e o manejo vai ser o mesmo lá da fibrilação ventricular. Identificaram, começou as compressões, 32, desfibrilou o mais rápido possível, começaram os ciclos, adrenalina, amiodarona. É o mesmo manejo do ciclo anterior, tá? O mesmo manejo que vocês, eu acabei de falar para vocês de fibrilação ventricular, vai ser o da taquicardia ventricular aqui. Ambos são ritmos de parada. Ambos, o paciente de vocês já está em parada aí, vocês têm que ser rápido com o manejo. Então, se vocês sabem o manejo lá da fibrilação ventricular, obviamente vocês não sabem manejar aqui uma taquicardia ventricular também, tá? Entenderam isso? Porque se vocês entenderam o manejo desses dois ritmos de parada, a gente já pode seguir para os outros que são um pouquinho mais tranquilos. Vamos começar a falar aqui das taquicardias ventriculares com pulso. Aqui a gente vai estar falando primeiro da monomórfica. Tem uma diferença lá para a torsada epoar, mas vamos focar aqui primeiro na taquicardia ventricular com pulso, a monomórfica. E qual que é a diferença? Aqui vocês têm que fazerem uma perguntinha. Meu paciente está hemodinamicamente estável ou está instável? Como é que está o nível de consciência do meu paciente? Como é que está a pressão do meu paciente? Ele está chocado? Ele não está? Ele está consciente? Ele não está? Vocês têm que avaliarem se o paciente de vocês é estável ou instável. Porque dependendo de qual classificação vocês vão colocar o paciente de vocês, o manejo vai mudar. Porque sempre que vocês tiverem um paciente instável, a conduta inicial é cardioversão. Tem uma em específica? Sim, sim, Silane. Mas aí aqui na taquicardia ventricular, vocês têm que ver justamente isso. Se o paciente está instável, estável. Se ele estiver instável, qual que é a conduta que tem que vir na minha cabeça sem perder tempo? Eu vou fazer cardioversão no meu paciente. Lembre que cardioversão elétrica sincronizada é diferente de desfibrilação. Na desfibrilação, eu vou estar pegando ali a carga máxima do meu desfibrilador e vou dar um choque ali sem importar onde. Na cardioversão elétrica sincronizada, o mecanismo é diferente. Alisson, 360 se ele for monofásico, tá? Hoje em dia, os desfibriladores já estão vindo todos bifásicos, porque é a tecnologia mais moderna, e aí vai, mas joga tudo lá em cima. A carga máxima vai sair de 200 joules para um bifásico, como o Alisson disse aí, se for monofásico é 360. Precisam guardar isso na cabeça? De verdade, não. Vai jogar no mais alto que tiver e vai dar choque no teu paciente. Beleza? Diferente aqui da cardioversão elétrica sincronizada. O nome já é bem claro. Tem que ter um sincronismo. Sincronismo com o quê? Tá vendo que o problema aqui é lá no QRS? O que eu vou mandar? Onde é que eu tenho que mandar esse choque? Em cima da onda R. Claro. Vou fazer o equipamento, eu sincronizo meu equipamento e ele vai mapear onde é que tem uma onda R. Na primeira onda R que ele achar, ele vai jogar o choque ali em cima, bem sincronizado, para ir reverter o ritmo cardíaco, a arritmia do meu paciente, tá? Então, basicamente é isso. Se meu paciente é instável, eu vou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Tem um detalhe. Imagina que aqui meu paciente está instável,
pode ser que o sensório dele não esteja completamente ferrado. Aqui teu paciente ainda pode ser que se sinta dor. E as pessoas, eu faço a sedação do meu paciente, não faço? O ideal é faça. Pode fazer a sedação do teu paciente, contanto que isso não interfira na brevidade da cardioversão. Se teu paciente está instável hemodinamicamente, está chocado, nível de consciência lá embaixo, tu vai avaliar tudo isso e diz, opa, aqui eu não vou perder tempo sedando meu paciente. Pode chocar sem problema nenhum, tá? O ideal é que se você avaliar ali, vai depender da sua avaliação, e você vê, ah, não, vamos sedar ele, vocês podem sedar o paciente de vocês aí sem nenhum problema, tá? Sabe o manejo agora de uma taquicardia ventricular monomórfica, né? Se é instável. Agora, se a gente vai para os pacientes estáveis, PA tá ali, tá legal, o paciente não tá chocado. É claro que a frequência cardíaca dele aqui vai ter tá alta, por isso que é uma taquicardia ventricular. Aqui a gente já vai começar lá. Vocês têm que ver, eu não sei quem foi perguntou, eu estava tentando ler aqui, mas perguntaram agora há pouco sobre a adenosina. E vocês têm que ficar espertos. Eu até botei um asteriscozinho aí. Lembrem lá que eu falei para vocês sobre a taquicardia ventricular, perdão, a ataque supra com aberrância, que eu falei para vocês que ela pode ser confundida com a taquicardia ventricular monomórfica, com esse QRS alargado. Então, se você suspeita que pode ser essa taquicardia ventricular monomórfica aqui, porque tem o QRS alargado, pode ser uma TAC supra com aberrância, você pode começar usando a adenosina, tá? Que acabaram de falar nela aí. Se essa é a suspeita de vocês. Se não, a gente vai para a cardioversão química tradicional zona, amiodarona, 150 mg, endovenosa aí. Tranquilo? Se meu paciente é instável, cardioversão elétrica sincronizada. Agora, se ele é estável, eu vou ver, pode ser uma TAC supra com aberrância? Se eu desconfiar disso, eu posso tentar a adenosina ali para ver se vai reverter ou não. Se não tiver essa dúvida, eu já vou partir já para a amiodarona, tá? Aí vocês vão fazer a amiodarona, 150 miligramas endovenoso. O que pode acontecer? Mesmo vocês fazendo a amiodarona, pode ser que o ritmo não reverta para sinusal. E aí vocês entram com a cardioversão elétrica sincronizada em seguida, tá? Se vocês, mesmo o paciente de vocês estando instável, vocês fizeram a amiodarona, não reverteu o ritmo, vocês vão fazer a cardioversão elétrica do paciente. Agora lembrem lá, o paciente de vocês aqui já está consciente. Esse paciente aqui é um paciente estável, ele está ali consciente, ele vai sentir bastante dor se vocês não sedarem ele. Então, cedem o paciente, fizeram a miodarona não funcionou, expliquem para ele, falem sobre o procedimento que vocês vão fazer, cedem o paciente e aí realizem a cardioversão elétrica, tá? Basicamente, esse é o manejo de taquicardia ventricular monomórfica que vocês vão ter que ter. Se o paciente, se perguntem, meu paciente está instável ou estável hemodinamicamente? E aí vocês avaliam esses dois, avaliando, vocês vão ter um melhor manejo aí. Fechou? Vamos para o próximo? Estamos terminando? Vamos estar falando agora sobre a polimórfica, a taquicardia ventricular polimórfica. Se aquele manejo ali era para uma taquicardia ventricular monomórfica, que eu já sei como controlar se meu paciente está instável ou estável, aqui o manejo para uma polimórfica, você dá com o quê, Juliana? Minha droga de eleição vai depender de vocês, mas a minha droga de eleição aqui vai ser a ketamina, tá? Pode usar uma ketaminazinha aí que funciona. Não vão usar uma droga aí não vão usar um sedativo que vai apagar o paciente de vocês. Mas, porque se vocês usarem uma droga que baixa e potencia o paciente de vocês, no paciente que já está chocado, não faz sentido nenhum. Então, vai num que seja mais tranquilo. A melhor nesses casos, para mim, é a ketamina. Tem outras, mas eu usaria a ketamina. Continuando aqui, taquicardia ventricular polimórfica, tossada e poá. Aqui o manejo é totalmente diferente ali da taquicardia ventricular monomórfica, tá? Por que que esse manejo é diferente? Aqui o ritmo, a frequência cardíaca do meu paciente está gigantesca. Aqui eu não consigo mandar um choque ali
direto no meu paciente. Lembrando, tá? Que aqui vocês vão avaliar também. Se teu paciente estiver nesse ritmo aqui e tiver com uma parada cardiorrespiratória, é protocolo de parada. Aqui a gente vai especificar esse tratamento específico aqui, é que teu paciente está com pulso. Se ele tiver sem pulso, entra no protocolo de parada igual TV, igual taquicardia ventricular sem pulso, igual fibrilação ventricular, tá? Mas vindo aqui para ela, para taquicardia ventricular polimórfica com pulso, eu vou avaliar de novo. Meu paciente está instável ou está estável? Se ele está instável, lembra que lá na taquicardia ventricular monomórfica, eu fazia uma cardioversão, e aí as pessoas sempre se assustam quando eu escrevo desfibrilação aí. Mas aqui é uma exceção que a gente não consegue fazer a cardioversão elétrica sincronizada, porque a frequência do teu paciente está loucamente descontrolada, está lá em cima. O equipamento vai tentar controlar onde é que está a onda R e ele não consegue. Então, aqui vocês não vão estar conseguindo fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, tá? Aqui é desfibrilação mesmo. Se meu paciente chegou, eu identifiquei que é uma taquicardia ventricular polimórfica, que é uma torsada epuar. É claro que, em associação com a desfibrilação, eu posso estar fazendo aí o sulfato de magnésio, que a gente vai falar dele quando a gente vai falando dos pacientes estáveis. Mas aqui, de novo, a prioridade é o choque. Então, desfibrila o paciente de vocês. Esquece cardioversão aqui no polimórfica, tá? É desfibrilar mesmo. Desfibrilei meu paciente. Fiz sulfato de magnésio. Vamos ver, reverteu? Show de bola. Se aqui no paciente instável é desfibrilação, podemos usar o sulfato de magnésio sim, tranquilo. Vamos para o paciente quando ele está estável, quando não é aquele paciente que está chocado, quando o nível de consciência dele ali tá preservado. O que vocês vão estar fazendo? Aqui muda um pouquinho. Lembra para vocês que eu falei que lá no terceiro mecanismo que dá início às taquiarritmias, que eu falei que era por muito comum por uso de certas drogas. Tem muitas drogas antipsicóticos, antiarrítmicos, que podem estar gerando esse tipo de taquiarritmia. É o terceiro mecanismo lá que eu falei para vocês, tá? Então, algumas drogas vão estar gerando esse mecanismo aqui, esse tipo de arritmia. Qual que é o primeiro fator, qual que é a primeira conduta de vocês, então, aqui? Se vocês têm um paciente estável, vamos suspender as drogas que estão acontecendo isso. Meu paciente está usando um antipsicótico que pode causar uma taquicardia ventricular polimórfica, então vamos suspender. Meu paciente está usando droga X, suspende. Meu paciente está intoxicado, por exemplo, intoxicação por digitálicos, vai gerar uma taquicardia ventricular. Então, tu vai manejar essa intoxicação do teu paciente. Entende? O primeiro passo aqui no paciente estável é vocês fazerem esse controle medicamentoso, vocês saberem qual que são as medicações que o teu paciente está usando que podem estar ocasionando essa taquiarritmia. Suspenderam todas as medicações que tá acontecendo, aqui nós vamos para a medicação de controle. Aqui nós vamos estar usando o sulfato de magnésio. Não vamos estar usando a adenosina, não vamos estar usando a amiodarona. Aqui o mecanismo é totalmente diferente. Aqui não é mais um mecanismo de entrada, aqui não é mais o automatismo que está funcionando. Então, aqui a droga que nós vamos estar usando também é diferente. E a droga que nós vamos estar utilizando aqui é justamente o sulfato de magnésio. Vocês vão fazer ali 2 gramas endovenoso, faz ali um bolos mais lentinho, ali em 10, 15 minutos, tá? Ah, Ezequias, mas eu vi aqui, pedi os laboratórios do meu paciente, o magnésio dele está normal. Para que eu vou fazer magnésio? Eu suspendo o magnésio? Não importa. Por mais que o magnésio do paciente de vocês esteja normal, vocês ainda vão fazer, tá? Se é o caso aqui de uma taquicardia ventricular polimórfica. Fiz o sulfato de magnésio. Outras prováveis complicações que podem gerar uma taquicardia ventricular polimórfica: hipocalemia, distúrbios hidroeletrolíticos que nós estávamos, inclusive, falando lá no grupo agora, na discussão daquele caso. Outro dos problemas que podem estar ocasionando aqui a taquicardia ventricular polimórfica são distúrbios hidroeletrolíticos. Então, se teu paciente está com a hipocalemia, corrija a hipocalemia do teu paciente. E aí, Ezequias, nada disso aqui resolveu.
O que que resta? Choque. Fizeram tudo isso aqui bonitinho. Nada disso aqui resolveu, nada disso reverteu o ritmo do paciente de vocês. Então, é chocar aqui teu paciente, tá? Vai ser a única medida que vocês podem tomar se o controle medicamentoso não funcionou. Entenderam o manejo da taquicardia ventricular? Vocês entenderam os manejos até aqui? Não vão ficar aí tímidos, não vão. Espero que vocês estejam já anotando, porque isso aqui é importante. Vocês saberem manejar cada uma dessas taquiarritmias aqui é fundamental. Se vocês planejam, a não ser que vocês queiram ir para dermato, e até em dermato é arriscado de vocês pegarem um paciente com ataque à arritmia, algum momento da carreira de vocês vão ver pacientes com ataque à arritmias. Então, vocês precisam saber manejar cada uma delas, tá? Esse, basicamente, as principais taquiarritmias que vão matar o paciente de vocês super rápido. Essas são as taquiarritmias de QRS largo. Eu não quero bagunçar a cabeça de vocês juntando aqui com a de QRS estreito, tá? Então, eu vou gravar uma aula para vocês só sobre as taquiarritmias, o manejo das taquiarritmias de QRS estreito. Você já conhece ela, eu já mostrei ela para vocês, mas o manejo é bem diferente. Dependendo de cada uma delas, o manejo vai ser diferente, ok? Então, eu vou gravar uma aula só sobre o manejo das taquiarritmias de QRS estreito, ok? Para não sobrecarregar a cabeça de vocês, a gente vai parar por aqui. A gente vai ver uma questão que cai em prova. Se eu estou trazendo aqui para vocês, é porque cai em prova. E aí eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção na aula, se vocês realmente já sabem identificar essas taquiarritmias que a gente falou aqui hoje, tá? Vamos para a questão? Sem perder tempo. Olha aqui a questãozinha. Homem de 54 anos com infarto agudo do miocárdio, apresentando supradesnivelamento, então ele veio com supra de ST aí em parede anterior, é submetido a uma trombólise com delta de 3 horas. Então ele foi submetido a uma trombólise recente, ele teve um infarto praticamente ontem. E aí ele teve esse infarto, teve a trombólise aí, e fazem apenas 3 horas que ele foi submetido a esse procedimento. O que que acontece? Ele evolui com critérios de reperfusão e equilíbrio 2. Isso aí são critérios aí de classificação, tá? Não vamos entrar em detalhes nele hoje. Eu vou escrever um artigo só sobre esses critérios para vocês, porque eles são um pouco mais chatos. Mas saibam que aqui esses critérios de reperfusão aqui são já para vocês ficarem alerta. No segundo dia de internação, ele apresenta palpitação, dor torácica, dispneia mas ele não apresentou perda de consciência. A consciência dele lá estava alterada. E por que que a banca colocou isso aqui? Sem perda de consciência. Ah, se ele não teve alteração do sensório, então provavelmente não foi ele está estável hemodinamicamente, tá? Mais um dos critérios de instabilidade para vocês terem na cabeça de vocês, que a gente não fala muito, até eu, quando estava falando ali para vocês os critérios de instabilidade, eu falei alteração do sensório, eu falei hipotensão, choque, mas tem outros critérios de instabilidade. E entre eles está a dor torácica, tá? Essa dor torácica é outro dos critérios de instabilidade de um paciente desse tipo. Então, fiquem espertos, porque aqui vocês já sabem, opa, então meu paciente está instável, ele não está estável. Aí eles vão pedir o quê? O monitor registra o traçado a seguir. Aí ele mostra esse traçado aqui. Ondular, vocês identificaram qual que é esse ritmo aqui? E aí a pergunta deles é, neste momento, a conduta mais adequada a se fazer, qual que é a conduta mais adequada a se fazer aqui? Eu vou fazer magnésio para o meu paciente? Isso aqui é uma tossada epoar? Esse eletro aqui parece uma tossada epoar para vocês? Para mim, não. Porque eu vou desfibrilar meu paciente aqui, botar ele aqui, isso aqui é um ritmo de parada? Para que eu vou desfibrilar meu paciente se ele está consciente? Ele não teve perda de consciência, ele está consciente ali. Por mais que ele esteja
instável, eu não vou, não é critério de desfibrilação, tá? Desfibrilação é se fosse uma taquicardia ventricular sem pulso. Amiodarona, vou fazer um antiarrítmico nele aqui, vou fazer a reversão de ritmo, controle de ritmo. Para quê? Não é o caso aqui. O caso aqui, meu paciente não está estável, meu paciente está instável. O que que eu faço? A alternativa mais adequada que a gente conversou hoje aqui, para um caso de taquicardia ventricular monomórfica instável, qual que é a conduta? Cardioversão. E aí eles botaram em bifásico com 100 joules. Gente, se tiver um monofásico, não quer dizer que vocês não vão fazer não, tá? Faz igual. Diminui, aumenta um pouquinho a carga, quero dizer. Mas aí tá certo. A alternativa correta vai ser a cardioversão bifásica com 100 joules. Vai ser a alternativa D. Vocês entenderam como é que eles vão cobrar isso na questão para vocês, essas taquiarritmias? Eles vão dar os critérios de instabilidade ou de estabilidade. Ele vai mostrar o eletro para vocês. Eles não vão dizer qual que é o ritmo, vocês vão ter que adivinhar o ritmo. Adivinhar é uma palavra horrível para mim estar usando. Vocês vão ter que identificar o ritmo para vocês verem. E aí vocês viram, olha, tem aí um QRS largo, regular, e bem condizente com uma taquicardia ventricular monomórfica. Se meu paciente não está sem pulso, meu paciente tem pulso, ele está instável, qual que é a medida? Uma cardioversão bifásica. Entenderam aí? Entenderam a aula de hoje? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido.